Gente, o livro dessa semana, ele promete ser polêmico, tá? Assim, não que essa autora não tenha outros livros polêmicos, mas eu acho que esse é o mais polêmico de todos. Por quê? Quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, ó, com o que eu tinha lido. E aí, quando eu fui conversar com uma pessoa sobre, essa pessoa deu uma outra versão do que eu tinha entendido, porque eu tinha entendido uma coisa de um jeito, e aí ela me deu uma outra versão e eu fiquei, pera, será que eu entendi tudo errado? Será que eu fui inocente demais? Será que ela tá certa e eu tô errada? Será que eu tô certa e ela tá errada? Será que nós duas estamos certas? Será que nós duas estamos erradas? Muito confusa. O livro dessa semana é Uma Delicada Coleção de Ausências, de Aline Bay. Eu disse, autora de livros polêmicos. Aline Bay, ela é autora dos livros O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, né? Tem vídeos dos dois, acho que os vídeos estão apenas no Instagram, não no YouTube. O Peso do Pássaro Morto realmente é um livro muito pesado, não que Pequena Coreografia não seja, mas o peso é bem pesado. Mas esse aqui, meu bem, esse aqui superou tudo. Porque não prometia ser tão pesado. Terminei o livro e fiquei, quê? Que foi isso? Parecia que tinha passado um trator por cima de mim. Bom, mas vamos lá. As protagonistas, né, da história, a gente tem como protagonistas uma avó e uma neta. A avó é a Margarida e a neta é a Laura. A gente já sabe no começo do livro um pouco da vida pregressa da Margarida, né? Quando a Margarida trabalhou num circo, quando ela aprendeu a fazer a leitura de mãos, quando ela conheceu o boy, né, com quem ela teve a filha, que era um palhaço cigano. Eu achei isso muito interessante. E a Margarida, ela tá no momento atual criando a neta dela. A filha dela não se sabe por onde anda e ela cria a filha, a Laura. Então a gente tem a visão da Margarida e a visão da Laura, que levam uma vida aparentemente pacata, porém nem tanto, porque tem muitas coisas que ficam ali nas entrelinhas. E em um determinado momento a gente vai ter a volta da Filipa, que é a mãe da Margarida e bisavó da Laura, tá? Porque a Filipa, por um motivo X, tinha se distanciado da filha, e aí ela morava em outro lugar, mas por um motivo X, que eu não vou ficar dizendo, ela precisou voltar. E aí a dinâmica da vida da Margarida e da Laura muda muito por conta da presença da Filipa. E aí, uma história que parece ser uma história leve, né? Só que quando a gente vê a história contada pelo ponto de vista da Laura, a gente consegue perceber algumas coisas não tão leves assim. É uma história, assim, impressionante. A palavra que eu posso dizer é impressionante. Porque ela deixa muitas coisas nas entrelinhas. E quando você termina o livro, quando você vai se aproximando do final, é que você percebe, você faz, meu Deus, eu não acredito que eu não tinha reparado nisso. E realmente você não tinha reparado nisso. Eu, pelo menos, não tinha reparado nisso. Talvez eu seja burra. Não sei. Mas é um livro... Ah, meu Deus. É o ar-condicionado, mulher. A gata entrou no ar-condicionado e começou a espirrar. A gata com rinite. Então, tipo, quando eu terminei, parecia que um rolo compressor tinha passado por cima de mim. Muitas coisas começaram a fazer sentido. E aí eu precisava conversar com alguém. Mas aí quando eu fui conversar, me deram uma outra visão. E aí eu fui audaciosa e mandei mensagem para minha amiga íntima, Aline Bay. Minha amiga íntima, a gente conversou e ela autografou um livro mesmo. Eu já considero que nós somos amigas, né? Então eu mandei a mensagem para minha amiga íntima, Aline Bay, e ela respondeu, fica a critério do leitor. E eu, oi? E ela respondeu a mesma coisa para a pessoa que estava conversando comigo. Aí eu, comente aí se você também leu esse livro, também ousou perguntar para a Aline Bay e também recebeu uma resposta dessa. Ou se você recebeu uma resposta diferente, o que eu duvido. Mas, assim, é um livro impressionante. Bem impressionante. E, assim, eu não posso
falar muito mais sobre sem ser spoiler, entendeu? É o tipo de livro que não dá pra gente fazer uma resenha muito longa sem dar spoiler. Então, o que eu posso dizer é que se você já é leitor de Aline Bay, é uma escrita muito bonita, muito envolvente. É uma história que, por mais que ela pareça simples, ela te prende do início ao fim. É uma história surpreendente e entrega plot. E eu não sei se é um plot que eu queria, tá certo? Mas entrega plot. E a única coisa que eu posso dizer a você é: leia. Leia, porque você vai ficar bastante impressionado. Porque é um livro impressionante. Lembrando que todo domingo, às 6 horas da tarde, sai resenha nova no canal do YouTube. Então se inscreve aqui no nosso canal, Bafulê Literário. Tem muita resenha de muitos livros diferentes. Não vai ter resenhas da Aline Bay aqui no YouTube, porque o canal só existe desde agosto do ano passado. E eu fiz resenhas dos livros da Aline Bay, dos outros dois, há muito tempo atrás. Mas no Instagram você encontra. Tem Instagram e tem o TikTok do Bafulê Literário, né? @bafulê.literário. E no Instagram você encontra a resenha dos outros dois, tá? Só que no Instagram e no TikTok, mais uma vez lembrando, não é com spoilers, né? Já aqui no YouTube é a edição com spoilers. E vamos começar com os spoilers agora. Meu irmão... Gente, só uma palavra. Camilo. Camilo, que era o best friend de Margarida. Camilo que tava lá sempre ajudando Margarida. Camilo, aquele cara que a gente achava, eu acho que ele é meio fim da Margarida. Camilo, simplesmente o demônio dentro dessa história. Porque sim, mais uma vez, vamos de alerta de gatilho de novo. Alerta de gatilho novamente em relação a abuso infantil, pedofilia, tá? Gente, para bom entendedor, minha palavra basta. A gente acha, tá, eu vou dizer a minha visão, tá? Eu pensei, o Camilo é meio fim da Margarida, né? E a Margarida super se aproveitava disso, porque a Margarida trabalhava lendo mão, então, tipo, vamos ser sinceros, isso não dá dinheiro, né? E a menina estudava, ela tinha que sustentar uma casa. Tudo bem que a casa era dada pela mãe e tudo. Aí quando a mãe volta, quer mais uma boca pra comer e tal. E aí, o Camilo sempre ajudava com dinheiro. Beleza. Até então eu pensava, o Camilo tem interesse na Margarida. Nunca na minha cabeça tinha passado que o Camilo, na verdade, tinha interesse na Laura, na neta. Nunca. E quando elas estão tendo diálogo no dia do aniversário da Laura, que a Filipa começa a comentar o quão o Camilo era próximo da Glória, mãe da Laura, quando ela era criança e tal, como ele era sempre próximo, como ele sempre estava lá. E aí também tem aquele momento que tem um fatídico dia que ele, vou levar a Laura, e antes disso, né, vou levar a Laura para a escola, porque você não tá podendo, eu dou uma carona. Mas quando ele disse, eu vou dar uma carona para eu levar a Laura para a escola, eu fiquei, eita, vai acontecer alguma coisa. Ah, não, eu não tô acreditando. Porque eu não... Sabe aquela sensação, aquele sexto sentido? Quando ele disse, vou dar uma carona para ela, isso vai dar merda. Eu pensei, vai ter um abuso, ou uma tentativa de abuso, ou então um acidente em que os dois vão morrer. Eu acho que eu até preferi que tivesse sido essa opção. E aí, quando ele desvia o caminho, você... Puta que pariu. Camilo me enganou direitinho, gente. E aí, quando eu tava conversando com a minha amiga, ela disse assim, pois ele nunca me enganou. E eu... Ele sempre dava sempre dava aquela sugestão de que ele tava em volta ali, mas ele não tava em volta da Margarida, ele tava em volta da Laura. Talvez eu tenha sido muito inocente, eu não vi isso, né? Eu acho que nem tinha esse intuito. Só que, na minha visão, ele tava ali próximo da Laura, agora eu entendi. Entendi também que ele teve proximidade com a Glória, ou seja, inclusive entendi que ele provavelmente é o pai de Laura, porque quando estão Filipa, Margarida e Laura na cozinha, né, que a Laura tá vestindo o vestidinho pro aniversário, e a Filipa, elas começam a falar dos traços físicos, e a Filipa fala que a Laura tem os traços físicos do Camilo.
E aí você entende até porque que a Glória foi embora de casa. E nunca mais deu notícia. E diga-se de passagem, mais uma história em que a personagem some e não dá mais notícia e todo mundo fica por isso mesmo, né? Que coisa estranha, gente. Nossa, eu acho muito esquisito isso. Em Você Me Espera Pra Morrer, a menina foi embora e nunca mais deu notícia e tudo bem. Vida que segue. E aí nesse outro também, a levar embora, tá viva ou não tá, ela nem sabe. Ninguém sabe. Enfim. Aí eu fiquei, gente do céu. Provavelmente a Glória ela era abusada desde criança pelo Camilo. Óbvio, ela teve outros namorados, óbvio, supostamente ela fugiu com um cara e tal, mas provavelmente a Laura é filha do Camilo e provavelmente, são muitos provavelmente, né? Por conta disso ela fugiu. Nada disso fica 100% claro. Só que aí a minha amiga que estava conversando comigo me veio com a ideia de: mas você não acha que a Margarida sabia que isso acontecia? E eu fiquei, hã? Não. Será? Porque preste atenção, era muito útil pra Margarida, porque o Camilo praticamente sustentava ela, sustentava a família. Então, tipo, o Camilo faria muita falta a ela. Ela era muito dependente do Camilo. Então era muito cômodo pra ela ter o Camilo por perto. Mas aí eu pensei, gente, nossa, mas é muito maligno da parte dela saber que o Camilo abusava da filha, que o Camilo abusa da neta e... Mas aí essa pessoa disse, mas pode acontecer. Pode ter sido isso. Quem não garante que ela não sabia? Quem não garante que ela não sabia e que ao menos, que tipo assim, fingia que nada acontecia? Ou pior, quem não garante que ela não sabia e além de não fingir, ela propositalmente deixava. Gente, eu fiquei horrorizada. Eu não quis acreditar nessa versão. Mas ao mesmo tempo, faz sentido. Entendeu? Entendeu por que eu fiquei confusa? Entendeu por que eu mandei a mensagem pra Aline B e ela me respondeu com tal qual, me esfinge? Decifra-me. Ela fez assim, depende da visão do leitor. Agora pronto. The New Capitu traiu ou não traiu? Sendo que Capitu não traiu. A história não é sobre Capitu ter traído, no fim das contas, né? Então, tipo, é isso? Vai ficar essa dúvida no ar? A Margarida sabia ou não sabia? Aí eu comecei a concatenar ideias, aí eu achei que eu tava ficando maluca. Porque eu disse, não pode. E a minha amiga dizia, pode sim, é isso. E eu não... Eu preciso muito saber o que vocês acharam disso. Eu fiquei realmente... Assim, eu fiquei muito chocada com o final do livro, porque para quem leu, né, a Laura foge, né? Quando ela percebe a presença, depois do que aconteceu com o Camilo, né, que o Camilo abusou dela e tal, no caminho da escola, e ela percebe que o Camilo vai continuar lá, tem o aniversário dela, o Camilo vai continuar lá, tá lá cercando, deu uma gaita, eu vou te ensinar a tocar gaita, igual eu tentei fazer com a tua mãe. Então a Laura pega as coisas dela, ela vai embora. E a Filipa, a bisavó, ela vê e ela só meio que tipo assim, vai. A Filipa sabia também? A Filipa desconfiava. Entendeu? Aí, esse final me deixou horrorizada. Antes mesmo de eu ter tido essas 1001 teorias, eu já tinha ficado horrorizada com esse final, porque eu fiquei, meu Deus, e agora o que aconteceu com essa menina? A menina foi embora e vai fazer o quê? Porque, tipo, ela tem o quê? 11 anos, eu acho. 11 ou é 12, por aí. O que essa menina vai fazer sozinha no meio do mundo, gente? Nossa, tipo... E a Margarida, o que ela vai pensar? Aí me veio esse plot. Essa outra visão das coisas, eu fiquei... E aí depois eu parei pra pensar, e aí eu voltei lá pro começo do livro, porque no começo do livro tem um trecho em que, quando ela conhece o boy, que é o palhaço cigano, eu amei essa mistura de estilos, né? Palhaço e cigano. Quando ela conhece o palhaço cigano, ele lê a mão dela e ele fala sobre o futuro dela. E tava tudo lá. E como é que ela esqueceu disso? Pode ela ter esquecido? Pode, mas é estranho, não é? Porque ele diz assim,
Ela diz assim: o que você viu? Você está fugindo de uma mulher, não está? Filipa, a mãe dela, que por sinal, lá na frente ela faz: ai, porque a minha mãe era muito ruim com meu pai, tadinho do meu pai. Eu, vixe, aí tem. Ah, porque minha mãe tem uma cicatriz na perna de uma vez que ela estava engomando uma roupa do meu pai e se machucou. Que conversa, Margarida? Tá na cara que isso daí foi violência do teu pai com ela. Enfim, né? A história já é torta desde o começo, mas vamos lá. Você está fugindo de uma mulher, não está? Margarida baixa os olhos. Não adiantará fugir dela. E mesmo assim você fará isso a vida toda. Até que não sentirá mais medo, pois essa mulher será a única coisa que te restou. Você diz isso de um jeito, aí ele continua. E você terá um grande amor, mas só daqui a muitos anos. Não será um homem, mas uma menina. Uma menina? A Laura, né? E ele continua: aliás, você deve ficar atenta com os homens. Alguns dos que cruzaram seu caminho não serão merecedores de sua confiança. Camilo. Obviamente. Tá aí tudo explicado. Era o homem que estava presente na vida dela há muitos e muitos e muitos anos. E em nenhum momento ela pensou que talvez esse daqui tivesse razão, porque tudo estava combinando. Por que ela não pensava isso? Porque ela realmente acreditava na amizade do Camilo? Porque era conveniente, já que o Camilo dava dinheiro para ela, sustentava ela? Gente, se vocês tiverem lido esse livro de verdade, se vocês tiverem lido esse livro, por favor, ai, comenta aqui, tá? Mas aí, se você for fazer um comentário com spoiler, coloca antes do comentário, assim, sei lá, assim, alerta de spoiler, porque aí vai que uma pessoa vai querer ler os comentários e ver que tem spoiler e ela não quer mais ler, entendeu? Então vocês colocam assim, spoiler, aí vocês escrevem, me diz o que é que vocês acharam, porque eu estou muito confusa. Eu preciso que outras pessoas leiam esse livro para poder eu entender, para poder eu digerir a ideia de que pode ser que a outra versão da história, que não foi a primeira que eu entendi, seja a verdadeira. É muito... Gente, eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Esse livro, assim, ele acabou com o meu juízo. Ele acabou com o meu juízo. Era um livro que parecia extremamente inocente, mas também, né? Eu tava esperando uma coisa tranquila da Aline Bay, mas parece que não se manca, né? Depois eu parei pra pensar nisso. Gente, pelo amor de Deus, a Aline Bay só escreve coisa assim, ó... Ninguém tá bem no livro dela. Ninguém tá bem no livro dela. Por que nesse ia ser diferente? Então, a nossa indicação da semana é Uma Delicada Coleção de Ausências, de Aline Bay.